Fala galera, beleza? Galera, mais uma vez o nosso canal aqui, trazendo mais um vídeo aí para contribuir para o crescimento, conhecimento e aprimoramento aí dos profissionais da área de refrigeração. Nosso canal aí, Transbordar Refrigeração, com o propósito aí de sempre melhorar no dia a dia aí, a execução do serviço, fazer com que você enxergue a refrigeração de um jeito diferente. Bom, qual que é o tema hoje do nosso vídeo? O que a gente vai discutir, o que nós vamos abordar durante esse vídeo? O que eu quero falar com vocês? Conhecendo o ciclo de refrigeração, por compressão a vapor. Como assim conhecendo? É você entender como é que esse ciclo funciona, qual que é a aplicabilidade de cada um dos seus componentes, como que vai atuar ali. E por que eu tenho que entender tudo isso, Jorge? Para que eu possa chegar no equipamento e conseguir fazer um diagnóstico e passar um diagnóstico para o meu cliente de maneira correta e segura, sabendo o que eu estou fazendo. Então, uma pergunta que eu sempre faço é: como que funciona o ciclo de refrigeração por compressão a vapor? Você já parou para pensar, assim, aprofundado, como é que isso funciona? Porque quando a gente fala de refrigeração, a maioria das pessoas, ela imagina somente um equipamento de ar-condicionado que vai refrigerar o ambiente, mas aí a gente vai muito além. Nós temos aí a refrigeração para conservação de produto, também temos a de climatização de ambiente, mas nós também trabalhamos com aquecimento, e essa parte de aquecimento também envolve refrigeração. Então, pessoal, imagina só que hoje a refrigeração ela é muito ampla, ela não se restringe, ela não se comprime somente num sistema de climatização, ou seja, num ar-condicionado, que é o modo aí de dizer do pessoal. Então vamos lá, vamos entender o que ocorre. Um sistema de refrigeração, ou ele vai reduzir a temperatura de um determinado ambiente, seja uma sala, seja dentro de um freezer, de um refrigerador, numa câmara fria, num comércio, ou ele vai aquecer. E esse aquecer vai também em várias outras situações, ambientes. Então eu tenho locais aí que a temperatura é muito baixa e eu preciso de trabalhar, ao invés de refrigerar, o aquecimento nesse ambiente. Então o que ocorre? Ele vai absorver calor de uma determinada área e vai levar esse calor e dissipar em outra. Então o sistema de refrigeração ele trabalha por absorção de calor, por compressão de vapor. Ele trabalha dessa forma, ele vai pegar, retirando calor de algum lugar e jogar esse calor fora. Agora, se eu preciso de um sistema para refrigerar, esse calor ele vai ser tirado num ambiente onde eu preciso que fique frio. Porém, se eu preciso aquecer, aquele calor que foi retirado de um determinado local, ele vai vir e vai ser colocado dentro de um outro ambiente. Então é isso que eu preciso começar a entender para mim poder chegar no sistema e conseguir enxergar realmente como que esse sistema funciona. Então olha só o quanto que é interessante tudo isso. Para que isso aconteça, eu preciso de alguns componentes que são indispensáveis no ciclo. Quais são esses componentes? São componentes indispensáveis: compressor, condensador, filtro secador, dispositivo de expansão e evaporador. Jorge, mas como assim? Sem esses componentes, exceto, é claro, o filtro secador, o sistema não funciona. Jorge, por que exceto o filtro secador se você falou que ele é indispensável? Porque o filtro secador, nós vamos falar sobre ele, você vai ver que ele tem uma extrema importância ali, embora ele não atue em nenhum momento para poder refrigerar ou aquecer, mas ele tem que estar presente ali. Então vamos lá. Se eu tirar o compressor, o sistema não vai funcionar, o condensador não vai funcionar, se eu tirar o dispositivo de expansão não vai funcionar, o evaporador não vai funcionar, porque um componente depende do outro, ou seja, um sistema vicioso, um ciclo que vai sempre um componente dependendo do outro. Então vamos lá. Vamos começar a detalhar passo a passo. Eu vou começar por um dos componentes que é muito importante. Qual que é esse componente? É o compressor. Como assim? O compressor ele é um componente presente no sistema que ele tem um papel. Qual que é o papel do compressor? O papel do compressor é succionar o fluido refrigerante, comprimir e descarregar, ou seja, fazer com que o fluido circule dentro do sistema. Então é como se a gente fizesse uma comparação com o corpo humano. Ele é o coração ali dentro desse sistema. Então vamos entender, ele succiona, comprime e descarrega de volta. E aí ele exerce também no sistema um papel muito importante, que é
pegar o fluido refrigerante que está a baixa pressão e temperatura, ou seja, o fluido frio, e com a compressão e através também do calor produzido pelo trabalho desse compressor, ele eleva a pressão e a temperatura do fluido refrigerante. Então, quando ele succiona, o fluido está a baixa pressão e baixa temperatura, ou seja, frio. Quando ele descarrega de volta esse fluido para o sistema, o fluido está a alta pressão e alta temperatura, o fluido quente. Então, olha só, o papel do compressor circular é elevar a pressão e a temperatura do fluido. Succiona frio, descarrega quente. O que é importante salientar é o meu compressor, num ciclo de compressão a vapor, ele não pode trabalhar com fluido refrigerante no estado líquido. Ele só trabalha com fluido refrigerante no estado de vapor. Então, ele succiona vapor frio, comprime e descarrega vapor quente. Então, o papel do compressor é succionar, comprimir, circulando e elevando pressão e temperatura do fluido refrigerante. Porém, ele não pode trabalhar com fluido no estado de vapor. Beleza? Vamos para o próximo agora, que é o condensador. O que a unidade condensadora faz? É uma serpentina aletada, né? Essa serpentina, ela permite que o fluido refrigerante passe por dentro da tubulação, enquanto que eu vou ter ali uma outra substância, né, passando por fora dessa tubulação, ou seja, o fluido refrigerante interno não tem contato com a substância por fora. Jorge, mas como assim substância? Pode ser o ar, pode ser a água, pode ser óleo, pode ser qualquer outra substância que vai fazer o que? A retirada de calor do fluido refrigerante que está passando por dentro da tubulação. Então, olha só, o fluido chega quente, porque ele acabou de sair do compressor lá na minha unidade condensadora. Aí o que acontece nesse momento? O calor que o fluido está transportando, ele é transmitido para a parede do tubo de cobre. E aí essa outra substância que está passando por fora ali, seja o ar, seja a água, seja o óleo, ela entra em contato com essa tubulação na parte externa e retira aquele calor que o fluido estava levando ali. Então, qual que é o papel da minha unidade condensadora? É dissipar o calor que foi adicionado ao fluido refrigerante, né, para que ele, olha o que é interessante, mude o seu estado. Por quê? O fluido refrigerante, quando saiu do compressor, ele saiu vapor. Então, automaticamente, ele vai entrar vapor quente na minha unidade condensadora. Porém, quando a minha unidade condensadora dissipa o calor, joga esse calor fora, ela provoca a mudança de estado físico do fluido refrigerante, ou seja, ele era vapor e passa a ser líquido. Então, todo o calor retirado do fluido refrigerante na unidade condensadora é para que ocorra a mudança de estado físico desse fluido refrigerante. Então, olha só, ele entra vapor a alta pressão e alta temperatura, vapor quente que veio lá do compressor, e lá na saída da minha unidade condensadora, ele sai líquido a alta pressão e alta temperatura, líquido quente. Então, qual que é o papel da minha unidade condensadora no sistema? Rejeitar calor, ou seja, tirar calor do fluido refrigerante para que ocorra nesse fluido refrigerante a mudança de estado físico. Ele entra vapor e sai líquido. Ah, Jorge, mas de que forma que isso acontece? Olha, eu posso fazer isso através de um motoventilador circulando ar pela essa serpentina, né, pela tubulação aletada. Eu posso transportar através de uma bomba qualquer tipo de fluido no estado líquido, seja água, óleo ou qualquer outra substância, desde que tanto o ar quanto essa outra substância, água, óleo, seja o que for, esteja numa temperatura inferior à temperatura que o fluido esteja passando por dentro da unidade condensadora. Tranquilo? Então, saindo da unidade condensadora, ele sai líquido quente, ou seja, alta pressão e alta temperatura. É importante informar para vocês que se vocês colocarem um termômetro na entrada da condensadora e na saída dela, a temperatura do fluido refrigerante, ela não é a mesma da entrada com a saída. Ah, Jorge, mas como assim? Se você diz que entra vapor a alta pressão e temperatura e sai líquido a alta pressão e alta temperatura. Fechou. Porém, eu alterei o estado, certo? E mantive a pressão. Então, isso que vocês precisam entender. Se eu altero o estado, mantive a pressão, a temperatura muda. Eu mudei uma variável, ou seja, eu tenho pressão, temperatura e estado físico. Qualquer uma dessas que eu quiser
que mantenha, vamos supor, eu mantive aqui o que? A pressão. Então a pressão que entra na condensadora é a mesma que sai. Porém eu mudei o estado, então a temperatura automaticamente muda. Porque a temperatura de um fluido a uma determinada pressão, sei lá, 1000 PSI, um fluido a 1000 PSI, a temperatura dele não é a mesma se ele estiver no estado físico ou no estado gasoso. Como assim, Jorge? Vamos imaginar que eu tenho um fluido entrando a 70 graus na minha unidade condensadora com uma pressão de 300 PSI no estado de vapor. Lá na mesma unidade condensadora na saída, eu tenho este fluido, só que no estado líquido, saindo a 300 PSI, só porque ele é líquido, então ele não sai mais a temperatura de 70 graus, ele vai sair, sei lá, hipoteticamente 50 graus, 45 graus. É isso que eu preciso entender para que lá na frente, quando surgirem novos vídeos, eu falar para vocês de superaquecimento, subresfriamento, a gente consiga assimilar isso. Mas vamos continuar aqui, né, para não perder o foco. Então, saindo da minha unidade condensadora, ele vai para o filtro secador. Lembra que eu falei que o filtro secador ele não influencia no trabalho, ou seja, na retirada ou dissipação de calor do meu sistema? Por quê? Porque o filtro secador ele é um elemento filtrante ali que impede que dele para frente passe umidade, ou seja, água misturada no fluido, ou partículas sólidas. Então ele é uma barreira ali que não deixa ele passar para o próximo estágio, que lá na frente vem um dispositivo de expansão e venha obstruir, ou por partículas sólidas que vai, né, obstruir, ou por formação de gelo devido à umidade que está misturada ali com o fluido refrigerante. Porém, é muito importante lembrar que como ele é uma barreira, ele tira isso, ele retém, né, em pequenas quantidades. Então não adianta você achar que não precisa se atentar para a quantidade de umidade ou para a quantidade de partículas, porque daqui a pouco, se ele obstruir totalmente, ele vai impedir, né, o funcionamento do sistema. Então precisamos nos atentar para isso. Então o filtro secador é um elemento filtrante, ou seja, uma barreira. Tranquilo? Então olha só. Saindo do filtro secador, lembre que lá na minha unidade condensadora, na saída saiu líquido a alta pressão e alta temperatura. Chegou no meu dispositivo de expansão, esse fluido refrigerante no estado líquido, alta pressão e alta temperatura. Qual que é o papel do dispositivo de expansão? E esse dispositivo de expansão pode ser um capilar, pode ser um pistão, que é o acurato, uma válvula de expansão eletrônica, uma válvula de expansão termostática. O que acontece lá nesse dispositivo de expansão? O dispositivo de expansão ele restringe a passagem do fluido refrigerante, ou seja, ele cria um caminho estreito para o fluido passar e logo após o dispositivo de expansão eu tenho uma tubulação com diâmetro maior. E essa tubulação com diâmetro maior, sabe o que acontece? O fluido refrigerante quando chega ali, ele encontra um espaço maior, automaticamente a pressão cai. Se a pressão cai, eu mantive o estado, cai também a temperatura. Então, o meu dispositivo de expansão tem o papel de restringir a passagem do fluido refrigerante para uma tubulação de diâmetro maior, para que caia a pressão e a temperatura desse fluido. E aí, através disso, eu consigo fazer a redução dessa temperatura do fluido. Por quê? Porque ele precisa chegar lá no evaporador frio. Mas vamos voltar aqui no dispositivo de expansão. Feito isso, o papel então do dispositivo de expansão é realizar a queda de pressão e de temperatura no fluido refrigerante através da restrição. Então no fluido refrigerante chega líquido a alta pressão e alta temperatura, quente, e sai líquido a baixa pressão e baixa temperatura, frio. Então olha só, entra líquido quente, sai líquido frio, tranquilo? O que o dispositivo de expansão não pode fazer é receber esse fluido no estado de vapor. Ele só pode receber esse fluido no estado líquido. Então, saindo ali do dispositivo de expansão, aquele líquido frio, ele vai para o meu evaporador. Qual que é o papel do evaporador? O evaporador também é uma serpentina aletada, na qual o fluido refrigerante passa por dentro da tubulação, certo? Com uma temperatura baixa. E aí, o que acontece nessa hora? Eu tenho uma outra substância, seja o ar, a água, qualquer outro tipo de substância ali, de líquido, de fluido, em contato com a parte externa dessa tubulação do fluido, onde o fluido está passando internamente. Nessa hora, esse
fluido, essa substância que está em contato por fora, ela está com uma temperatura mais alta do que do fluido. E aí, o fluido nessa hora vai absorver esse calor da substância lá fora, através do contato com as paredes do tubo. Tranquilo? Então, todo o calor que a substância adicionar ao fluido lá no evaporador é para garantir que o fluido ferva dentro da nossa unidade evaporadora e novamente ele altere o estado, ou seja, ele entra líquido a baixa pressão e baixa temperatura, que vem lá do dispositivo de expansão, líquido frio, e lá na saída ele sai vapor a baixa pressão e baixa temperatura, vapor frio. Então o trabalho do meu evaporador é absorver calor para o fluido refrigerante, refrigerar aquele ambiente, mas também é mudar o estado físico do fluido refrigerante, causar essa mudança de estado, ou seja, pegou o fluido ali líquido frio, fervo ele através da absorção de calor e lá na saída sai vapor frio. Então olha só, de que maneira que isso acontece? Também ou é um motoventilador que vai circular esse ar com a temperatura maior que a do fluido, né, para que possa ocorrer a troca de calor e ele mude de estado. Ou então eu vou ter também uma bomba que vai circular um tipo de fluido, vou ter contato de um determinado material para que ocorra essa absorção de calor lá na evaporadora e garanta que o fluido refrigerante mude o seu estado de líquido frio para vapor frio. Sabe por quê? Porque depois do nosso evaporador vem o compressor. E lembra que no começo do vídeo eu falei para vocês que o meu compressor não pode trabalhar com esse fluido no estado líquido. Ele só pode trabalhar com fluido num ciclo de compressão a vapor no estado de vapor. Então olha o tanto que é interessante. Se o meu evaporador falhar e não conseguir alterar o estado físico totalmente do fluido, vai acontecer o que? Chega líquido lá no compressor. Isso danifica, dá golpe de líquido, dá arraste de óleo, uma série de problemas, de fatores aí que vai fazer com que esse compressor ou ele pare de funcionar ou ele perca o rendimento. Mas isso só acontece se lá no meu dispositivo de expansão não tiver dimensionado corretamente, tiver excesso de líquido. Assim, eu estou dizendo porque no evaporador tem N situações, né, que não permite que o fluido refrigerante ele evapore por completo. Mas vamos, né, criar uma situação hipotética que a quantidade de líquido no evaporador ela foi muito devido a um mau dimensionamento do dispositivo de expansão. E aí com isso o que acontece? Ele não consegue absorver calor o suficiente para evaporar o fluido. Então quando eu falei no início desse vídeo que é um sistema que um componente depende do outro, é por isso. Porque isso só vai acontecer se eu tiver excesso de líquido saindo da onde? Lá da minha unidade condensadora. E se eu tiver também um fluido com baixa pressão e temperatura entrando no evaporador, excesso de calor, então, ou seja, um componente depende do outro. Eu tenho que trabalhar totalmente em sincronismo. Jorge, mas por que você abordou isso? É só para que vocês tenham noção de que qualquer alteração indevida feita no sistema, quem sofre é o compressor, porque gera uma reação em cadeia. Nessa hora só chega no compressor que é responsável por circular todo o fluido refrigerante no sistema, o fluido com pressão muito baixa, ou com pressão muito alta, ou com a temperatura alta, ou com a temperatura baixa. Isso tudo vai comprometer o funcionamento desse compressor. Porém, o que a gente deve ficar atento? Instalei a unidade condensadora no lugar indevido, causa problema. Instalei a unidade evaporadora no local indevido, isso gera problema. Então tudo isso serve para a gente criar um senso, né, de responsabilidade na hora de orientar a maneira certa de instalar o equipamento para o cliente, porque muitas vezes o seu cliente ele vai falar, olha, eu quero colocar a máquina ali, essa aqui não. E assim, você como profissional tem que ter domínio sobre o assunto, porque você apresente para ele, olha, aqui não pode, aqui não é correto. E isso é você que tem essa responsabilidade de passar isso para o seu cliente. E aí, o que é interessante? Eu vou comentar sobre dois, não vamos dizer componentes, mas de dois aditivos que nós temos aí. Primeiro, fluido refrigerante. A gente vem falando aí de compressor, né, condensador, filtro secador, dispositivo de expansão, evaporador. Mas e o fluido refrigerante? Qual que é o papel do fluido no sistema? O fluido refrigerante,
né, ele sofre alteração de pressão, temperatura e estado durante todo o ciclo de refrigeração. E isso é proposital, né, para que ele consiga, ora, estar muito quente e dissipar calor, ora, estar muito frio e absorver calor. Isso é, né, uma propriedade do fluido refrigerante dentro do sistema, submetido a uma pressão específica ali dentro, e aí ele vai alterando pressão, temperatura e estado, pressão, temperatura e estado. É por isso que nós temos linha de alta pressão, linha de baixa pressão, linha de líquido e linha de vapor. Também nós falaremos sobre isso em outros vídeos futuros aí. Então, o que eu preciso entender? Que o fluido refrigerante, ele faz, né, toda essa alteração para absorver calor, transportar e dissipar. Então, ele é um mecanismo de transporte do calor, ou seja, absorvido num lugar e levo para o outro, ou, né, o que eu vou fazer? Peguei esse calor que eu dissipei aqui, eu tenho todo o processo do fluido refrigerante para que ele chegue lá na minha unidade evaporadora em condições de absorver calor. Então, sempre ele vai estar absorvendo e dissipando através dessas alterações de pressão, temperatura e estado que ocorrem dentro do sistema. Agora, uma outra ocasião que acontece muito em sistemas de refrigeração e principalmente em sistemas de climatização, né, que são os condicionadores de ar split, é a tubulação que interliga a unidade evaporadora com a unidade condensadora. Nós temos que ficar muito atento a isso aí, porque qual que é o papel dessa tubulação, não é? Você já pararam para perguntar assim, para que eu tenho essa tubulação? É para interligar. Fechou. Esse é o papel. É só para permitir que o fluido refrigerante da condensadora chegue na evaporadora e depois da evaporadora volte para a unidade condensadora. Fechou. É isso mesmo. Então, precisamos ficar atentos para umas observações. Primeiro, se ele é só para circulação do fluido, não pode ter troca de calor de maneira nenhuma nessa tubulação. Porque qualquer calor adicionado ou retirado ali durante o trajeto dele, o que vai acontecer? Vai fazer com que meu sistema perca eficiência ali por causa dessa troca de calor desnecessária. Então o compressor trabalha mais, o sistema trabalha mais, consumo de energia excessivo, em alguns casos até desgaste da máquina. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele não pode fornecer nenhum tipo de obstrução de passagem desse fluido. Então não pode ter estrangulamento, não pode estar torcido, não pode ter alteração no diâmetro, a não ser que seja através de um projeto. Então tudo isso tem que ficar claro. Ah, mas lá a máquina era, sei lá, de 3/8 e aqui é meia, o que eu posso fazer? Não troque a tubulação, não faça adequação, porque nessa hora você está assumindo o risco, né? Porque essa tubulação não pode ter nenhum tipo de alteração. Ah, mas a pressão estava igual. O que eu sempre oriento ao profissional é: siga as instruções do manual. Se pediu uma bitola de fio, um tipo de disjuntor com uma corrente específica, se pediu uma tubulação, se pediu para colocar isolado separadamente, o que o manual especificou ali, você tem que seguir. Por quê? Porque você, no momento que realiza por vontade própria, por decisão própria, qualquer alteração em qualquer procedimento da instalação, nessa hora você assume o risco e a responsabilidade se der qualquer erro na instalação ou no equipamento. Por isso nós devemos ter sempre a atenção ao manual na hora de instalar, porque você seguindo ali, as chances de dar errado são mínimas, quase que zero. E aí, cada dia mais buscando informação, buscando conhecimento, você vai aprimorando e vai diminuindo a quantidade de falhas e erros no dia a dia. Tranquilo? Então, assim, vamos só dar uma recapitulada para a gente poder entender. Compressor succiona vapor, comprime vapor e descarrega vapor. Qual que é o papel do compressor? Elevar a pressão e temperatura. Olha só, então vamos linkar do compressor para o dispositivo de expansão. O compressor, ele eleva a pressão e a temperatura do fluido no estado de vapor. O dispositivo de expansão reduz a pressão e a temperatura do fluido no estado líquido. Entenderam? Aqui é vapor, elevação de pressão e temperatura. Aqui é líquido, estou falando do fluido refrigerante, reduz pressão e temperatura. E aí nós vamos agora, condensador e evaporador. O que o condensador faz? Recebe esse fluido no estado de vapor quente, rejeita calor e libera esse fluido no estado de líquido quente.
Olha só, rejeição de calor para transformar o fluido refrigerante de vapor para líquido, só que quente. E aqui no meu evaporador, ele pega, absorve o calor do fluido refrigerante e realiza a mudança do estado físico dele de líquido para vapor. Ou seja, o trabalho do evaporador e do condensador são inversamente. Ou seja, um transforma o fluido refrigerante de líquido para vapor e o outro transforma de vapor para líquido. Então, se nós formos lá no compressor e no dispositivo de expansão, a mesma coisa. Um eleva a pressão somente de vapor e o outro reduz a pressão somente de líquido. Então vem agora e a gente retoma aquela linha de raciocínio. A todo momento o fluido refrigerante dentro do sistema eleva a pressão e reduz pressão. Passa do estado líquido para vapor, passa de vapor para líquido. Aumenta a temperatura, diminui a temperatura. Precisamos nos concentrar nisso para que possamos entender na hora que chegar no equipamento. Eu senti, fiz a aferição ali, olha, aqui não está de acordo. Eu só consigo dar esse diagnóstico se eu tiver conhecimento específico em cima do sistema. Tranquilo? Espero que vocês aí, pessoal, tenham gostado do vídeo. Esse vídeo vai contribuir aí para muitas pessoas. Sei que muitos aqui que estão aqui no canal aqui já se inscreveram, já compartilharam, mas eu peço para vocês aí, compartilhe com mais 5 amigos, quem ainda não é inscrito, se inscrevam no canal, para que cada dia mais aí eu possa trazer mais conteúdos aí para vocês, trazer mais vídeos, para poder cada dia mais agregar conhecimento e valor para você como profissional no dia a dia, no relacionamento com o cliente, melhorar aí o valor seu diante do sistema de refrigeração e com isso agregar também o preço no seu serviço. Beleza? Forte abraço a todos aí e até a próxima.